No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor Antônio Ferreira, conhecido por todos como Tony, faleceu aos 79 anos em sua casa, rodeado de amor e carinho. Ele era filho único, nascido em Vila Esperança, no interior de Minas Gerais, na década de 1940. Tony cresceu entre as colinas verdes do sertão mineiro, onde aprendeu a valorizar o trabalho duro e a simplicidade da vida. Aos 18 anos, partiu para Belo Horizonte, onde estudou engenharia civil na Universidade Federal de Minas Gerais, graduando-se com destaque em 1965. Durante toda a sua carreira, Tony dedicou-se à construção e manutenção de pontes e estradas em todo o Brasil, liderando projetos de grande importância para o país. Seu trabalho foi reconhecido com a Ordem do Mérito do Trabalho em 1985 e a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura em 2001. Por suas contribuições à engenharia civil brasileira. Além de sua carreira profissional, Tony era conhecido como um homem que valorizava o tempo passado com a família e amigos. Ele era fã declarado da música brasileira, colecionava discos antigos e tocava violão todos os finais de semana em sua casa. Em 1987, Tony perdeu a esposa do seu coração, Maria, com quem compartilhou 36 anos de vida juntos. Desde então, dedicou-se às crianças da vizinhança, ensinando-lhes a valorizar a natureza e o trabalho duro. Seu nome foi citado no telejornal da Globo em 2008 por sua dedicação ao educar as gerações futuras. Na rádio, Tony era conhecido como o pai do bairro. A cada domingo, abria a porta de sua casa para amigos e vizinhos que queriam ouvir histórias dele e compartilhar um café da manhã. Seu relógio de cuco era o ponto central da sala de estar e marcava o início de cada conversa. Tony também foi um apoiador fiel da proteção ambiental. Ele era membro do Grupo de Proteção à Floresta Nativa desde 1998, onde desempenhou papel fundamental na defesa do meio ambiente brasileiro. Em 2015, recebeu o Prêmio Jorge Amado em reconhecimento a seus esforços pela preservação da natureza. Na última década de sua vida, Tony se dedicou à horticultura e plantio de árvores nativas. Seus jardins eram conhecidos por toda a rua, e seu amor pelas plantas foi um dos motivos para que ele fosse homenageado como cidadão honorário em 2019. Como Tony deixou o mundo, ficamos com uma grande lacuna. Mas suas obras permanecerão eternas e lembranças dele estarão vivas nas vidas das pessoas que conheceu e amou. Ele será sempre lembrado como um homem sólido, justo, carinhoso e dedicado à causa do bem-estar dos outros. E agora, ao abrir a porta da sua sala de estar, você pode ainda sentir o cheiro de café forte em seu vidro grosso ou ouvir a neblina da manhã sobre as flores que ele plantou com tanta carinho. Tony será lembrado como o homem que transformou cada coisa que tocava em algo especial, e isso é o maior legado que um homem pode deixar. Hoje despediu-se de nós a alma inesquecível de Maria da Silva, uma mulher cuja vida foi uma celebração do amor e do compromisso com a comunidade. A sétima filha de Sebastião e Teresa nasceu em 15 de janeiro de 1949, numa pequena casa no interior do estado de Minas Gerais, onde o silêncio da terra falava mais alto do que as palavras. Crescida em meio a uma família dedicada à agricultura, logo aprendeu a valorizar a vida simples, a sabor dos alimentos naturais e a importância de cuidar de si mesma e da natureza. Em sua juventude, Maria descobriu seu verdadeiro chamado: auxiliar as pessoas através do trabalho como enfermeira, tendo dedicado mais de 50 anos de vida profissional a este nobre ideário. Em 1972, mudou-se para a Cidade Grande, onde teve uma trajetória marcante no Hospital São Lucas. Lá, Maria se destacou por sua atenção dedicada e humanizada com os pacientes, conquistando o respeito e carinho de todos que passaram pela sala de emergência.
Recebeu muitos prêmios e reconhecimentos ao longo dos anos. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. No mesmo ano, foi eleita como a Enfermeira do Povo, pelo movimento Cidadãos pela Saúde. Em 2018, recebeu o Prêmio Machado de Assis em reconhecimento à sua carreira e compromisso com a saúde pública. No entanto, a vida de Maria não se limitava apenas ao trabalho. Ela era uma mulher de coração grande, que amava compartilhar seu conhecimento e habilidades com todos os que a cercavam. Apaixonada por bordados em crochê, suas obras finíssimas adornaram casa de família e amigos. Também era uma apaixonada pelo jardinagem, dedicando anos para cuidar da sua rosária, transformando seu quintal em um verdadeiro templo à beleza. Maria foi mãe de 4 belos filhos e avó de 5 netos adorados. Sua casa era sempre aberta para todos, sempre com uma tigela de sopa quente e uma orelha ouvindo aos problemas dos vizinhos. Seus olhos marrons brilhavam de amor e força quando falava sobre sua família. Mas também tinha um olhar mais intenso, que revelava sua paixão pela escrita. Ela escrevia versos, histórias e cartas para seus filhos e netos. Seu quarto era um santuário de papéis pombos, cadernos e livros antigos, que testemunharam a vida de uma mulher incansável e de grande coração. A tragédia chegou em 2017, quando perdeu seu marido, Roberto, em um trágico acidente de carro. Mas mesmo assim, Maria continuou brilhando como uma estrela que não se apaga mesmo sendo cercada por trevas. A última visita ao Hospital São Lucas foi feita alguns dias atrás, quando foi informada que tinha um câncer avançado. Ao saber da notícia, Maria disse com sua voz firme: "Bem, é mais uma luta para vencer." Mesmo enfrentando a doença e o sofrimento, continuou sendo Maria, corajosa, respeitada e amada por todos. Maria da Silva deixou esta terra hoje, mas sua vida continua vivendo em nós, seus familiares e amigos que ela tocados pelas mãos, cuidados pela cabeça e olhares de carinho. Ela foi uma mulher exemplar, que deixou um legado inesquecível para a humanidade. E suas palavras, sua vida e sua amizade serão eternamente lembradas. Amor é tudo o que precisamos. Nós, seus caros amigos e familiares, prometemos manter viva esta luz e espírito inquebrantável de Maria. Amanhã será mais difícil sem ela, mas a sua memória eterna nos acompanhará sempre. Ele nasceu no coração da cidade, uma espécie de criação mística do Brasil, onde a música é a alma da vida, e o futebol, a sua batalha. Nascido numa família que viveu sempre ao som das guitarras, ele aprendeu desde pequeno a importância da expressão artística em uma sociedade como a brasileira. Sua infância foi marcada por sonhos e paixões que se transformaram no seu caminho de vida, sendo que o teatro e a música foram os seus principais amigos. Ele cresceu sofrendo os golpes da vida, como qualquer brasileiro, mas sempre com uma luz que iluminava seu caminho, a chama da arte. Aos 16 anos, ele already sabia que sua vocação era atuar e cantar, e então começou a sonhar grandes sons, a construir suas próprias melodias, a escrever histórias que falavam de amor, de dor e de esperança. E ele se lançou no mar da fama com apenas 20 anos, quando conseguiu seu primeiro papel em uma novela de grande sucesso na TV brasileira. O mundo inteiro assistiu o talentoso ator interpretar um personagem complexo e profundo, que revelou a sua verdadeira versatilidade como artista. Desde então, cada nova obra foi um desafio maior, um passeio nas terras do próprio além. Ele também cantava, com uma voz suave e profunda, que evocava a paisagem tropical da terra dos sambas, das bossas e dos frevo. Seus discos se tornaram emblemas da música brasileira contemporânea, um testemunho vivo de sua alma criativa. Sua música é uma mistura perfeita entre o passado e o presente do Brasil, uma espécie de hino à vida e à diversidade cultural. E ele se tornou um símbolo da arte brasileira, um carioca que se transformou no rosto do país, em uma espécie de mensageiro das emoções mais profundas do ser humano. Ele é o nosso sonho, a nossa esperança e a nossa liberdade. Alexandre Nero é o nosso maior tesouro cultural, um testemunho vivo da beleza e do poder da criatividade brasileira. E ele continua a se deslumbrar ao longo dos anos, sem parar de explorar novos caminhos, novas possibilidades, sempre com o mesmo fogo que acendeu a chama de sua vocação.
Ele é um verdadeiro ícone da arte brasileira contemporânea, uma espécie de mensageiro das emoções mais profundas do ser humano. E ele continua sendo nosso maior tesouro cultural, um testemunho vivo da beleza e do poder da criatividade brasileira. Alexandre Nero nasceu no coração do sul brasileiro, em Curitiba, onde o sol parece mais intenso e o céu ainda mais vasto. A casa de sua infância era um refúgio de amor, onde as notas das canções se fundiam à risada dos irmãozinhos e ao sussurro da lua. Nele, a música não era apenas uma atividade, mas uma língua que falava o amor, a saudade e a alegria pura. A vida de Alexandre, desde cedo, foi batizada pelo som das cordas do violão e pela voz dos cantores que invadiam a casa como se fossem sonhos voadores. Eram tardes de brincadeiras na rua, onde o menino se transformava em herói das sertões brasileiros, correndo pelos campos desolados e cantando para os pássaros. As festas escolares eram teatro, palco para sua exuberante criatividade e encanto. A brincadeira, a dança, o canto, tudo era um misto de coloridos sonhos e realidade que se fundiam em uma só, transformando a vida de Alexandre num grande espetáculo. No entanto, o maior palco para as habilidades dele foi sempre dentro da casa, ao lado de sua família. Serões familiares cheios de amor e esperança se transformavam em momentos mágicos, onde a música não era apenas uma atividade, mas um meio de expressão do coração, das paixões e dos sonhos que se acendiam no seu peito. Ele, com suas verdes olheirinhas, revelava sua aptidão para o canto e a música como algo natural, como uma vontade primordial de existir, de se expressar. Era um menino carismático, com sensibilidade artística inata, que desbocavam das suas olhinhas, dos seus gestos, do seu brilho. Nesse meio tão simples e afetuoso, ele começou a se construir, a desenhar suas próprias raízes musicais, a sentir a lógica da vida através do som das cordas do violão e das notas dos cantores que o carregaram até os céus. E foi assim que Alexandre Nero nasceu no coração de sua música, em Curitiba, onde o sol ilumina a vida com seus raios de ouro e a música se transforma em voz do amor, da esperança e da alegria. A juventude de Alexandre Nero era um laboratório vivo de criatividade, uma espécie de sinfonia entre o silêncio dos livros e as vozes dos sonhos. Sua cidade natal, em meio aos campos verdes do Brasil, oferecia-lhe tantas imagens que _start assista. De matutinos paisagens de amores, como se a vida fosse uma partitura que ele estivesse acompanhando, e não apenas ouvindo. E foi assim que, com o passar dos anos, ele encontrou no teatro aquele lugar perfeito para expressar suas emoções, para cantar a vida nas palavras de alguém que já soube, que já viveu. Os oficinas de teatro foram seus primórdios, as horas que passou esquecendo-se do tempo, enlouquecidos com o desejo de aprender, de se transformar em outra pessoa. Aquela busca eterna por um lugar onde se sentisse mais feliz, mais livre, foi aquele que levou às salas de estúdio e ao palco. A música, por outro lado, era como uma das alas do céu, a sua música, aquela que _start assista. Que _start assista. _start assista. _start assista. _start assista. _start assista. Aquele lugar onde _start assista. Onde o coração se despedaça e só mais amor vai. E foi assim que Alexandre encontrou a paz na música, onde todos os seus sentimentos foram transformados em notas e compassos. Era difícil, sim, essa luta diária contra as dificuldades financeiras e a ausência de apoio institucional, mas ele sabia que isso só o fortaleceria ainda mais. Era esse fogo que lhe impeliu a seguir adiante, a procurar novos caminhos, novas experiências, onde sua arte pudesse crescer e florescer. E foi assim que as primeiras experiências em grupos teatrais e musicais estudantis foram fundamentais para a construção de sua identidade artística, para fortalecer sua determinação em seguir carreira nas artes. Era como se uma luz brilhante despertasse dentro dele, aquele fogo que o impeliu a seguir adiante, a procurar novos caminhos, novas experiências. E foi assim, amados leitores, que Alexandre Nero construiu sua vida, sua arte, com tanta paixão e determinação. E é dessa saga, dessa história de vida, que ele viveu, que eu te quero contar. A vida de Alexandre Nero é um poema escrito pelas mãos do destino, em um canto onde o mar fala em tonalidades de verde e azul. Nas praias de sua infância, no litoral brasileiro, ele encontrou seu primeiro palco, as areias brilhantes que se estendiam até o horizonte,
onde a natureza desenhava um cenário para sonhos e paixões de um menino com olhos vistosivos, cheios de fogo e emoção. Em cada onda que rebentou na areia, ele construiu seu sonho, uma carreira que lhe permitisse expressar todos os cantos da sua alma. Ao longo dos anos, essa paixão se transformou em talento, e esse talento, em arte. Alexandre cresceu sósio com a música, ensinada pelas ondas do mar, por cada brisa que abriu as portas de suas memórias. As notas dos violões, das guitarras e dos pianos se misturaram às batidas dos pés na areia, até formar uma harmonia única, inata, que percorreu seus veios como sangue. Suas primeiras interpretações ocorriam em frente a um espelho, ou numa sala cheia de espectadores imaginários, família, amigos e, por fim, o público real. A cada passo que ele tomava rumo à fama, a vida desenhava um novo quadro para seu talento, enquanto ele continuava a recolher peças do que seria sua carreira. E então, surgiu o Império. Um mundo onde personagens complexos e contraditórios se misturavam para formar um impassável tapete de emoções. Alexandre, com seus olhos profundos e misteriosos, captou a essência dessa obra, dando vida a um protagonista que lhe consagrou o reconhecimento nacional. O destino escolheu também para ele representar o valor de Jorge, um herói inesquecível na história brasileira. Em cenas de ação e tristeza, Alexandre se transformou em um guerreiro que lutava por seus ideais, conquistando o coração do público com uma interpretação poderosa e autêntica. Ao mesmo tempo, a música continuava presente em sua vida, como um companheiro fiel. Seus álbuns foram testemunhos de sua paixão pela poesia, do ritmo da vida e do seu desejo de expressar tudo o que se sentia através das notas. E assim, Alexandre Nero se consagrou como um artista completo, em diferentes áreas da cultura brasileira. E agora, a vida dele continua sendo uma obra-prima, onde o destino escreveu o enredo e ele dá corpo às palavras com tanta paixão e dedicação. É uma trajetória marcada por amor pela arte e pelo desejo de compartilhá-la com o mundo, onde o mar continua a falar em tonalidades de verde e azul, inspirando novas obras, novos sonhos. Ele nasceu no meio do tumulto da vida, com a voz dos cantores de samba reinoando nos seus primórdios, em uma cidade que respira arte e luta. A infância de Alexandre Nero foi cenário de sonhos e esperanças, onde a música era o coração batendo em ritmo sincopado e os olhares eram amigos que cantavam canções de amor e perdão. Em suas veias corria a essência do Brasil, festa, resistência e magia. Cresceu entre as notas vibrantes da bossa nova e o canto selvagem da brega, em um mundo onde a vida se desdobra em mil cores e cada música é uma carta escrita com a lágrima e o sorriso. A arte de Alexandre foi uma luta constante, uma jornada que o levou por caminhos sinuosos e montanhas inexploradas. Ele se esforçou para captar as emoções daqueles que olharam seus trabalhos, para expressar a essência humana na tela e no palco, transformando-se em um intérprete de alma livre e voz sagrada. Seu olhar era um espelho que refletia o Brasil, a sua beleza e seu sofrimento, suas lendas e sonhos. Ele pintou o país em cores vivas e sombrias, desbravando territórios inexplorados na alma da gente. Sua obra é uma cartografia do coração brasileiro, um mapa que retrata a vida como ela realmente é, cheia de luzes e sombras, esperanças e medos, amores e tristezas. Ele ensinou que a verdade é o caminho da arte, que a entrega é o segredo do sucesso e que a inovação é o lema da criatividade. Seu legado é uma mensagem de coragem e dedicação, um chamado para que todos os artistas se atrejem a buscar novos horizontes e construir um futuro mais brilhante.